161. Viver em outro mundo. Capítulo 943. Fala Clã Nuble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nuble sublinhado nó sublinhando Laura não pensou que Zhao Ai teria tais pensamentos. Ela olhou intrigada para ele e perguntou: Irmão Ai, como você teve essas ideias? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Logo após lutar contra o Rei Esqueleto. O Rei Esqueleto me lembrou de que o submundo e o plano Atlanta não eram gerenciados pelo Luei. Depois que ascendermos, podemos não estar longe de Luei, mas podemos acabar como seu inimigo. Se Luei quiser lidar conosco, então isso não vai ser tão fácil. Laura assentiu e disse: Esse seria o caso se for verdade. Vale a pena tentar. Mas irmão Ai, a energia dentro do seu corpo não está aumentando. Com tantas coisas para resolver, o que acontecerá se você ascender de repente? Zhao Ai sorriu levemente e disse: Então eu só poderia contar com um plano reserva. Eu acho que o plano Atlanta seria bom. Desde que tive essa ideia, também podemos pegar essa direção e ir. O que temos que fazer agora é estabelecer as coisas que precisamos fazer antes de irmos. Laura assentiu antes de virar sua cabeça. Ela olhou para o progresso de Litsi e Megan no comando dos mortos-vivos para lidar com os peixes divinos. Zhao Ai não estava preocupado com a Litsi e Megan. Sem seus anciões supremos para ajudar, os peixes divinos só poderiam cair para os mortos-vivos. Com certeza, assim como Zhao Ai pensou, Litsi e Megan foram capazes de lidar com os peixes divinos em pouco tempo. Neste momento, Zhao Ai estava carregando alguns mortos-vivos para lidar com outro continente. Após ver que não haviam problemas no continente peixe, Zhao Ai virou sua cabeça para Laura e disse: Desde que não tem problema no continente peixe, devemos dar o próximo passo. Laura olhou para Zhao Ai e disse: O que o irmão Ai planeja fazer? Zhao Ai sorriu fracamente e disse: As raças estrangeiras não estão enviando seu exército. Desde que estamos indo bem, devemos nos preparar para apoiá-los. Com a ajuda das raças estrangeiras, seríamos capazes de lidar com os anciões supremos. Podemos então começar a fazer um movimento na família Onel. Agora que o submundo começou a fazer movimentos, precisamos estabelecer nossos planos um pouco mais rápido. Laura assentiu e disse: Irmão Ai, que tal isso? Desde que temos números o bastante em nossas mãos, seria melhor atacarmos 2 continentes de uma vez. Dessa maneira, seríamos capazes de lidar com os divinos o mais cedo possível. O continente Leão atualmente será deixado para as raças estrangeiras. Contanto que os anciões supremos saibam que os divinos têm sido exterminados e que o continente Leão está sendo conquistado pelas raças estrangeiras, então eles certamente acertarão as contas com as raças estrangeiras. Naquele momento, podemos limpar eles e levar seus trajes de combate. Zhao Ai assentiu, então ele disse: Então lidaremos com 2 continentes de uma vez. Certo, precisamos estudar os continentes que atacaremos em seguida. Enquanto Zhao Ai estava pesquisando seu próximo alvo, a família Onel começou a se preocupar com o assunto. No passado, eles só precisavam pensar sobre a expansão da Névoa Negra. Mas agora era diferente. Os mortos-vivos começaram a se aventurar. Além disso, seu poder de luta era muito formidável. E esse era apenas um pequeno grupo. Se mais desses mortos-vivos saíssem, como a família Onel lidaria com isso? Foi por causa dos mortos-vivos que as pessoas na linha defensiva do Império Aksu imediatamente enviaram uma carta para a família. E enquanto esperavam pela resposta da família, a linha defensiva se tornou ainda mais cautelosa. As patrulhas enviadas à noite haviam aumentado muito. Eles sabiam que os mortos-vivos teriam a força reduzida durante o dia. Mas à noite, eles seriam fortalecidos. Os mortos-vivos que saíram desta vez foi durante o dia, e a família Onel já teve dificuldades para lidar com eles. Se eles saírem durante a noite, quão poderoso eles seriam? A linha defensiva do norte da família Onel se tornou mais vigilante que antes. Eles não queriam cair sob a lâmina dos mortos-vivos. Enviar os relatórios para a família Onel agora era muito mais rápido que antes. Isso foi devido aos arranjos do patriarca. Entre a linha defensiva e a fenda espacial do Reino Divino haviam muitas estações de abastecimento.
Eles agora poderiam mandar armaduras mágicas para enviar as cartas, pois agora podiam reabastecer nossas estações de abastecimento. O motivo pelo qual o patriarca fez isso foi porque eles precisavam tornar a comunicação mais conveniente. O patriarca sabia muito bem quão importante a comunicação era quando se tratava das operações da família. Quando a carta chegou na sua mesa, o patriarca não pode deixar de ficar atordoado. Ele nunca pensou que um acidente aconteceria na linha defensiva do norte tão cedo. Isso fez a hesitação final em seu coração desaparecer. Quando ele recebeu o relatório de Ashi, o patriarca ainda tinha algumas reservas. Eles realmente devem arriscar mover sua operação para o plano que Ashi descobriu. De qualquer forma, eles já descobriram seu inimigo naquele plano. Se eles deixassem o continente Arca agora, não seria um desperdício. Mas essa carta finalmente fez o patriarca mudar o foco da família para o sul. O motivo pelo qual o patriarca Oniel pensou sobre isso era porque seu QG já estava muito perto do sul. Portanto, estaria tudo bem mudar o foco da família para lá. Adicionalmente, a névoa negra tinha se tornado muito mais perigosa. O patriarca também sabia que parecia não haver perigo imediato no plano que Ashi descobriu. Além disso, aquele plano era muito maior que o continente Ark, o que era importante para a família Oniel. Portanto, após receber as notícias do norte, o patriarca imediatamente enviou um ancião da família para observar o plano que Ashi descobriu. O patriarca ainda estava bastante preocupado com Ashi. Afinal, Ashi não teve muito sucesso no começo. Ele apenas ouviu as palavras de Zawai e voltou para casa prematuramente. Ele não aproveitou o tempo para ver o continente Ark por si mesmo. Se ele tivesse feito um esforço para explorar o continente Ark de antemão, a família Oniel não teria estado em uma situação embaraçosa no começo. Embora ele tivesse decidido desenvolver o sul, a família Oniel não relaxou sua vigilância na parte norte do continente. Os mortos-vivos eram muito fortes. A família Oniel precisava ter cuidado. Assim que a família Oniel estava se preparando para se mover para o reino divino, as raças estrangeiras haviam chegado no continente Leão. Recentemente, a atmosfera do continente Leão estava se tornando cada vez mais tensa. Desde o ataque de Zawai, os leões divinos sempre estiveram esperando voltar. Uma vez que o fizesse, eles com certeza lhe ensinariam uma lição. Entretanto, Zawai não foi para o continente Leão. Ao invés disso, ele destruiu os outros continentes um por um. Isso fez os leões divinos se sentirem ainda mais aterrorizados. Eles não esperavam que Zawai fosse tão forte. Mas o continente Leão não esqueceu que eles eram membros da raça divina. Isso fez o fogo dentro deles queimar cada vez mais. Conforme estavam se preparando com tudo para ir contra Zawai, o ataque das raças estrangeiras veio. Os divinos e as raças estrangeiras tinham um rancor, mas bem quando os leões divinos não estavam tendo um bom tempo, as raças estrangeiras vieram atacar. Isso deixou os leões divinos ainda mais com raiva. Uma grande batalha entre as raças estrangeiras e os leões divinos rapidamente ocorreu. O exército da raça estrangeira era uma coalização entre os 3 continentes. Eles enumeravam mais de 50 milhões no total. E desde que os leões divinos tinham vantagem territorial, eles já tinham um exército preparado. Além disso, comparado às raças estrangeiras, os leões divinos tinham a ajuda da raça homem-peixe. Por causa disso, ambos os lados eram levemente equivalentes. Naturalmente, Zawai estava ciente desta situação. Neste ponto, além do continente Leão, apenas os continentes Gêmeo e Aquário haviam sobrado. Os outros continentes foram destruídos por Zawai. Zawai agora estava se preparando para lidar com os 2 continentes restantes. Depois de pesquisar cuidadosamente os continentes Gêmeo e Aquário, Zawai descobriu que eles eram os continentes mais difíceis de lidar. Não era estranho para Zawai só saber sobre isso neste momento. Ele não sabia muito sobre o reino divino. Ele estava alheio sobre os vários grupos no reino divino e no que eles eram bons. Foi apenas depois de conhecer esse povo que ele soube de suas habilidades. Os continentes Gêmeo e Aquário eram difíceis de lidar porque eles tinham suas próprias habilidades únicas. Os gêmeos divinos realmente eram dignos de seu nome. O número de gêmeos no continente Gêmeo era muito mais alto que nos outros continentes. Em cada 10 famílias, 5 delas teriam gêmeos no nascimento. Era uma estatística bastante surpreendente. Como esses gêmeos cresceram e treinaram juntos, eles eram capazes de entender tacitamente as habilidades um do outro.
Isso aumentou sua força comparado aos outros grupos pareados. Por causa disso, os gêmeos divinos eram muito bem conhecidos por serem difíceis de enfrentar. Por outro lado, os aquários divinos também eram muito formidáveis. Eles não têm muitos gêmeos, mas o que tornou os aquários divinos difíceis de enfrentar era seu talento extremo em poções. Eles tinham poções que eram muito estranhas e incomuns, com funções e usos infinitos. Eles podiam envenenar uma pessoa, ou curá-las. Eles podiam melhorar o cultivo de alguém ou apenas curar doenças comuns. Por causa de suas poções, os aquários divinos eram conhecidos como pessoas que não se devia provocar. Eles tinham um status similar aos magos negros no continente Ark. Viver em outro mundo. Capítulo 944. Na verdade, os vários divinos de cada continente tinham suas próprias características. Embora eles fossem coletivamente chamados de raça divina, cada grupo na verdade tinha várias qualidades. Os gêmeos divinos tinham muitos gêmeos, os aquários divinos usam poções, os centrais divinos eram os mais arrogantes, os leões divinos eram os mais dominadores, e etc. Algumas dessas características podem ser vistas imediatamente enquanto algumas eram vistas mais tarde. No passado, Zhao Ai não estava muito familiarizado com isso. Mas depois de lidar com os outros divinos, ele aprendeu que cada grupo de divino eram aterrorizantes da sua própria maneira. As pessoas no continente central podem parecer elegantes na superfície, mas eles também eram muito arrogantes. Eles não ficariam ofendidos com coisas comuns, afinal, eles eram os centrais divinos. Com sua identidade, seria muito abaixo deles serem ofendidos pelas pequenas coisas. Depois que Zhao Ai destruiu o Palácio Conexão do Céu, os centrais divinos ficaram loucos, isso foi por causa de sua arrogância. Eles não aguentaram tal golpe. Eles eram como príncipes sendo pressionados por um mero mendigo. Eles não conseguiram engolir tal insulto. Depois de ver as raças estrangeiras colidirem com os leões divinos, Zhao Ai pretendia intervir. Ele queria que as raças estrangeiras interferissem para distrair os 9 anciões supremos. Enquanto isso, Zhao Ai estaria lidando com os continentes Aquário e Gêmeos. Embora fosse dito que os continentes Gêmeos e Aquário fossem muito difíceis de lidar, eles não eram tão formidáveis para Zhao Ai. Os Gêmeos divinos podem representar um desafio, mas os Aquários divinos não eram nada para Zhao Ai. Os Aquários divinos usam poções, mas os subordinados de Zhao Ai eram mortos-vivos. As criaturas mortas-vivas eram principalmente imunes às poções dos Aquários divinos. Por causa disso, os aquários divinos não entraram na vista de Zhao Ai. Os mais difíceis de lidar eram os gêmeos divinos. Os gêmeos dos gêmeos divinos tinham um grande entendimento um do outro, que os tornava difíceis de lidar. O poder dos gêmeos divinos superava o poder de 3 pessoas. Por causa disso, Zhao Ai estava mais focado no continente Gêmeos. Embora os gêmeos divinos fossem um pouco difíceis de lidar, Zhao Ai ainda não estava preocupado. Afinal, ele tinha superioridade nos números. Neste momento, os bárbaros já tinham se mudado para o espaço. Enquanto isso, os Pégasos alados ainda estavam lutando contra os anciões supremos. Ao longo desse período de tempo, a desvantagem das armaduras supremas estava começando a aparecer. Diferente dos mortos-vivos de Zhao Ai que podiam atacar dia e noite, os anciões supremos precisavam parar de tempos em tempos. Portanto, seu assalto no clã Pégaso alado não estava indo muito tranquilamente. Os 9 anciões supremos tinham verdadeiramente se superestimado. Em suas opiniões, Zhao Ai sozinho não seria capaz de lidar completamente com o território da raça divina. Entretanto, eles esqueceram de um ponto. Zhao Ai tinha mais de 1 bilhão de mortos-vivos em mãos. Por outro lado, eles eram apenas 9 pessoas. Com essa disparidade, seria difícil para eles se manterem. Isso não significa que os Pégasos alados eram equiparáveis. Mas os Pégasos alados foram capazes de segurá-los, mesmo se os anciões supremos não tivessem pagado nenhum sacrifício difícil. Nas primeiras batalhas contra os anciões supremos, os Pégasos alados sofreram perdas pesadas já que eles não entendiam os anciões supremos. No entanto, mesmo que esse fosse o caso, isso não permaneceria para sempre. Os Pégasos alados não eram idiotas. Depois de mais algumas batalhas, eles foram capazes de descobrir meios para lidar com os anciões supremos. Depois de um tempo, os Pégasos alados descobriram maneiras de enredar os anciões supremos.
Eles se aproximariam dos Anciões Supremos em uma formação frouxa para que os Anciões Supremos tivessem que lutar por um longo tempo. Por causa disso, quando os Anciões Supremos recuaram, os Pégasos Alados não sofreram perdas muito grandes. Isso também deixou o Patriarca Pégaso Alado cada vez mais confiante. Neste momento, o Patriarca Bárbaro apareceu no plano Pégaso Alado junto com Shan e os outros. O Patriarca Bárbaro não se arrependeu de se mudar para o espaço. O ambiente dentro era muito melhor que o seu local anterior. Isso deixou os bárbaros muito felizes. Depois de se acomodar um pouco, ele imediatamente foi com Shan para o plano Pégaso Alado. Shan estava ansioso, pois ele sabia que eles não tinham muito tempo. A família Neal tinha entrado no reino divino, mas Zhao ainda estava lidando com os divinos. Mesmo que os Pégasos Alados fossem capazes de bloquear os 9 Anciões Supremos, eles ainda poderiam ser atacados pela família Neal. Shan não tinha confiança nos Pégasos Alados quando se tratava de se defender contra a família Neal. Após saber desses fatos, Shan queria muito que seu povo entrasse no espaço o mais rápido possível. Shan também sabia por que Zhao Ai não ofereceu mais nenhuma ajuda, e ele não podia culpar Zhao Ai por isso. Além do grupo de Shan, o Patriarca Bárbaro apenas levou 20 guardas bárbaros junto. Entretanto, quando eles saíram da sala, eles imediatamente atraíram a atenção dos membros Pégasos Alados. Logo, eles foram cercados. Shan foi destemido quando olhou para essas pessoas e disse: "Deixe-nos passar, o Patriarca Bárbaro está aqui para uma visita." Após ouvir isso, os Pégasos Alados não puderam deixar de congelar por um momento. Eles não esperavam que Shan ficasse calmo nesta situação. E desde que os bárbaros eram tão imponentes, a multidão imediatamente abriu um caminho para eles passarem. Os outros Pégasos Alados olharam para Shan com olhares complicados. A reputação de Shan no clã era muito alta no passado. Muitas pessoas eram otimistas sobre ele. Mas agora, ele era visto como um criminoso. E através da propaganda contínua do Patriarca, Shan se tornou alguém que queria vender seu clã inteiro na escravidão. Shan não se importou com os olhares que seus membros do clã estavam lhe dando. Depois de falar com Zhao Ai, sua mente foi aberta. Assim como Zhao Ai disse, não havia necessidade de se preocupar sobre como eles o viram, contanto que ele estivesse fazendo a coisa certa. Tudo o que Shan tinha que fazer era o que ele achava ser correto. Shan e os outros não pararam e caminharam na direção do grande salão do clã Pégaso Alado. Após chegar, eles viram o Patriarca Pégaso Alado na entrada se preparando para encontrar o Patriarca Bárbaro. Não importa o que, os bárbaros eram seus aliados próximos, o Patriarca Pégaso Alado tinha que respeitar. Após ver o Patriarca Bárbaro, o Patriarca Pégaso Alado imediatamente o cumprimentou. "Irmão Jin Song, você realmente teve tempo para nos visitar. Por favor, entre." O Patriarca Pégaso Alado nem mesmo olhou para Shan, ele apenas o tratou como se ele não existisse. Essa atitude mostrava o pensamento atual do Patriarca Pégaso Alado. Jin Song olhou para o Patriarca Pégaso Alado e riu. "Irmão Ife é muito educado. Não existe a necessidade para você nos encontrar fora." Logo, o grupo chegou dentro do salão de reunião. Dentro do salão estavam membros dos Pégasos Alados que tinham certo status. Eles já estavam esperando para receber o Patriarca Jin Song. O banquete foi feito. O Patriarca Ifei até foi servido pessoalmente por Jin Song. Depois que os pratos foram postos, Pégaso Alado Ifei pegou sua taça de vinho e disse: "Irmão Jin Song, sua visita ao clã Pégaso Alado verdadeiramente me deixa feliz. Infelizmente, desde que atualmente estamos ocupados, você nos pegou despreparados. Por favor, me perdoe." Jin Song sorriu levemente enquanto também segurava sua taça de vinho e dizia: "Estou ciente que os Pégasos Alados estão em uma situação especial. A preparação do irmão Ifei, na verdade, excedeu minhas expectativas. Irmão Ifei não precisa ser educado." O Patriarca Ifei riu e disse: "As palavras do irmão Jin Song me deixam verdadeiramente contente. De qualquer forma, os Anciões Supremos Divinos parecem muito medíocres. Eles não seriam capazes de apresentar uma ameaça ao clã Pégaso Alado. Não existe a necessidade do irmão Jin Song se preocupar." Jin Song sorriu levemente. Ele permaneceu em silêncio e apenas levantou sua taça antes de beber junto com Ifei. Shan tinha uma expressão calma também. Ele sabia que as palavras de Ifei eram direcionadas a ele, mas ele não se importou. Ao invés disso,
Ele sentiu pena por Ifei. Ele não sabia de nada e ainda assim estava agindo como se tivesse tudo no controle. E Ifei deu um olhar insensível em Shan. Ele sabia que não podia fazer nada com Shan neste momento. Contudo, ele pensou que Shan estava aqui porque ele pediu a Jin Song um favor para deixá-lo voltar para o clã Pegasus Alado. O patriarca Pegasus Alado planejava aceitar para mostrar sua generosidade. Depois de beber seu vinho, Ifei foi direto ao ponto. Então ele se virou para Jin Song e disse: Irmão Jin Song, você está aqui apenas para beber comigo? Se o irmão Jin Song precisar de algo, então por favor, não se retenha. O bárbaro Jin Song olhou para o patriarca Ifei e disse: o irmão pode não acreditar em mim, mas eu realmente queria visitar os Pegasus Alados há muito tempo. Mas desde que houve muitos assuntos recentes que eu precisei cuidar, eu só tive a chance hoje. Entretanto, de fato existe um motivo para eu vir aqui. Irmão Ifei, espero que você concorde em mudar os Pegasus Alados para o espaço do Sr. Zhao. Após ouvir Jin Song dizer isso, Ifei não conseguiu segurar a expressão chocada. Ele não esperava que Jin Song viesse para lhes persuadir sobre esse assunto. Isso estava totalmente na direção oposta do que ele pensou. Depois de ofegar por um momento, a expressão de Ifei mudou. Irmão Jin Song, você está fazendo uma piada. Por que eu entraria no espaço do Sr. Zhao? Os anciões supremos divinos não têm meios para lidar conosco agora. Por que eu me sujeitaria a ser um escravo? Jin Song olhou para Ifei e disse: Irmão Ifei, você realmente pode se defender totalmente contra os anciões supremos. Os anciões supremos ainda precisam ir com tudo. Uma vez que forem, então as coisas não seriam mais tão fáceis. Viver em outro mundo. Capítulo 945. O patriarca Ifei olhou para Jin Song e disse: Irmão Jin Song, o que você está dizendo? Você está menosprezando meu clã Pegasus Alado. Jin Song balançou sua cabeça e disse: não. Os Pegasus Alados e os Bárbaros têm sido aliados por muito tempo, então estou muito claro sobre a força dos Pegasus Alados. Entretanto, tem algo que o irmão Ifei não sabe. O Sr. Zhao já eliminou os Centrais Divinos, Cânceres Divinos, Capricórnios Divinos, Sagitários Divinos e os Touros Divinos. Ele agora está planejando lidar com os outros continentes. Ao mesmo tempo, as raças estrangeiras estão planejando lidar com os Leões Divinos. Se os anciões supremos descobrirem sobre isso, então eles certamente irão com tudo para lidar com os Pegasus Alados. Irmão Ifei, você realmente está confiante em lidar com os anciões supremos? Quando ele ouviu Jin Song, a expressão de Ifei não pode deixar de mudar. Ele não esperava que Zhao teria força para lidar com os vários continentes. Patriarca Ifei estava claro sobre como os divinos buscariam vingança após esse ressentimento. Se eles soubessem sobre esse assunto, eles definitivamente ficariam loucos. Quando isso ocorresse, os Pegasus Alados realmente poderiam bloquear seu ataque? E Ifei não estava muito confiante quanto a isso. Afinal de contas, a força dos anciões supremos era bem conhecida. O patriarca Jin Song olhou para Ifei e disse: Irmão Ifei, para dizer a verdade, eu não fui capaz de vir mais cedo porque estava ocupado mudando meu povo para o espaço do Sr. Zhao. Acabamos de nos mudar. O ambiente dentro do espaço é muito bom. Não precisamos nos preocupar em lutar. Não nos preocupamos com comida e bebida também. E se quisermos algo, podemos ganhar com nossas próprias mãos. Cala a boca. Jin Song nem mesmo terminou de falar quando foi interrompido por Ifei. Ele olhou para Jin Song e disse: as decisões do clã bárbaro são assuntos do clã bárbaro. Os Pegasus Alados nunca entrarão no espaço do Sr. Zhao para virar escravo. Quão fortes os divinos poderiam ser? Até agora, eles ainda precisam lidar conosco. Inicialmente, Ifei estava inexpressivo enquanto ouvia as palavras de Jin Song. Mas de repente um pensamento passou pela sua mente: se entrarmos no espaço do Sr. Zhao agora, então eu não pareceria uma piada para Shan? Foi por causa disso que ele decidiu interromper Jin Song. Mesmo depois de ouvir Ifei, Jin Song não desistiu. Ele suspirou e disse: Irmão Ifei, deixe-me te dizer, no passado, o Sr. Zhao nos pediu para ajudá-lo com a família Uniao. Agora, a família Uniao entrou no continente Touro. É possível que eles descubram sobre nossos 3 planos logo. Irmão Ifei, você realmente quer mergulhar os Pegasus Alados em uma guerra sem fim? Quando ele ouviu Jin Song,
A expressão de Yifei ficou mais furiosa. Ele olhou para Jin Song e disse, o irmão Jin Song está falando sério. O Sr. Zhao Ai não disse que iria bloquear a família Uniao de entrar pela fenda espacial? Após ouvir Yifei, a expressão de Sha mudou. Yifei já não respeitava Zhao Ai e duvidava de tudo. Mas agora, ele decidiu desconfiar de Zhao Ai sobre esse assunto. Quão grossa pode ser a face de alguém? Jin Song também desprezou Yifei, mas ele não mostrou. Ele apenas respondeu, o senhor queria obrigar os anciões supremos a retornar. Então ele retirou a maioria das tropas da fenda espacial. Além disso, existem muito mais soldados da família Uniao desta vez. Eles foram capazes de atravessar facilmente a defesa. Yifei olhou para Jin Song e perguntou, irmão Jin Song, essa informação, onde você conseguiu ela? Jin Song respondeu, do Sr. Zhao Ai, qual é o problema? Yifei riu e disse, é claro que tem algo de errado. Esse é um problema sério. Por que eu acreditaria nas palavras que o Sr. Zhao Ai fala? Ele apenas disse que isso para nos enganar para mudarmos para seu espaço. Jin Song encarou. Ele nunca esperou que Yifei dissesse tais palavras. A esta altura, por que Zhao Ai os enganaria? Que tipo de pessoa pensaria assim? Jin Song rapidamente respondeu, irmão Yifei, temo que o Sr. Zhao Ai não usaria isso para nos enganar. Se a família Uniao realmente chegou, então o que você faria? Yifei balançou sua mão e disse, então e se a família Uniao chegar? Eu não acredito que eles sejam mais fortes que os 9 anciões supremos. Nós conseguimos bloquear os anciões supremos, então por que precisamos temer a família Uniao? Você realmente ficou assustado apenas com algumas palavras. Você se tornou escravo de outro e ainda quer me persuadir. Quando Jin Song ouviu isso, sua expressão não pode deixar de mudar. Isso não era apenas um insulto a ele, também era um insulto ao clã bárbaro inteiro. Como Jin Song poderia aguentar isso? As sobrancelhas do bárbaro Jin Song tricotaram quando se levantou e olhou para Yifei. Pega azulado Yifei, desde que estamos desconsiderando o respeito, você realmente acha que seu clã Pega Azulado poderia enfrentar vários grupos da raça divina? O Sr. Zhao Ai já eliminou muitos continentes da raça divina. Para ele lidar com você seria muito fácil. Porque ele tentaria te enganar. Você não deve se superestimar. Quando ele ouviu Jin Song, Yifei não pode deixar de zombar. O que? Você quer me assustar? Se o Sr. Zhao Ai realmente quiser destruir o clã Pega Azulado, então deixe-o vir. Jin Song olhou para o padre Yifei. Depois de um tempo, ele se acalmou e disse, eu não acho que o Sr. Zhao Ai tem tempo para desperdiçar com você. Apenas espere até a família Uniao e o submundo lidar com você. Estamos partindo. Então ele se virou e começou a ir embora. Neste momento, Yifei de repente abriu sua boca. Covarde Jin Song, você realmente acha que pode simplesmente partir deste jeito? Jin Song se virou com um olhar feroz no rosto. Uma aura assassina começou a brotar de seu corpo quando olhou para Yifei e disse, o que? Yifei, você também quer me capturar hoje? Yifei olhou para Jin Song e zombou, não vou impedir você de partir, mas Sha não pode ir com você. Ele é um Pégaso alado. Além disso, eu emiti uma ordem de prisão para ele. Ele não pode partir. Jin Song olhou para Yifei e zombou. Yifei, você sabe melhor que ninguém o motivo para sua ordem de prisão. Você também emitiu uma ordem de prisão para Fei e Ding, então você também quer que eles fiquem. Yifei, não que este Jin Song esteja menosprezando você, mas se o Shan e os outros realmente quisessem te matar, você realmente acha que ainda estaria vivo hoje? Como um companheiro patriarca, eu os levarei comigo e não há nada que você possa fazer sobre isso. Yifei olhou para Jin Song e disse, não se esqueça de qual território você está. Você realmente ousa falar comigo desse jeito no meu clã Pégaso alado? Você realmente pretende partir? Jin Song riu e disse, nós bárbaros não tememos a morte. Morrer em batalha seria uma honra para nós. Você quer usar a morte para me ameaçar? Você está sonhando. Os guardas já estavam a postos. Os guardas de Jin Song queriam abrir um caminho para a saída, mas os guardas Pégasos alados não permitiram. Não levou muito tempo até um conflito ocorrer. Quando os membros Pégasos alados no grande salão viram essa situação, eles não puderam deixar de encarar. Suas expressões eram muito complicadas. Se Jin Song sofresse um acidente aqui, então os bárbaros com certeza não deixariam isso acabar aqui.
Os Pegasus alados não poderiam arriscar ter outro inimigo neste momento. Além disso, neste momento, os membros dos Pegasus alados no salão descobriram que o patriarca Ifei tinha ficado louco. Sua arrogância tinha sido transformada em insanidade. Neste momento, uma pessoa de repente apareceu dentro do salão. Esta pessoa usava um manto de mago negro. Assim que apareceu, o local imediatamente ficou em silêncio. Todos os olhos estavam se concentrando nele. Essa pessoa era Zhao Ai. Quando Zhao Ai apareceu dentro do salão, ele olhou para o patriarca Ifei e também nos membros Pegasus alados e disse: "Não pensei que mesmo depois de ser cuidadoso, as pessoas ainda duvidariam deste Zhao Ai. Ah! Eu quero que vocês sejam meus escravos. Nas minhas mãos tem 1 bilhão de mortos-vivos, porque eu iria querer escravizar vocês. Vocês Pegasus alados realmente se superestimam. Bom, desde que vocês não querem entrar no meu espaço, então não irei mais tentar persuadir vocês. Se vocês não querem entrar, então não entrem. Eu não perderei nada de qualquer forma." E Ifei não pode deixar de encarar Zhao Ai. Ele tinha encontrado Zhao Ai uma vez antes. Isso foi quando eles estavam indo lidar com os touros divinos. Naquela época, os 3 patriarcas visitaram Zhao Ai. Para ser honesto, sua impressão de Zhao Ai naquela época não era tão boa. Isso porque Zhao Ai parecia muito comum, ele não tinha traços faciais extraordinários. Foi aí que ele começou a desprezar Zhao Ai. Contudo, ele não esperava que Zhao Ai, do nada, aparecesse dentro do salão. Depois de encarar por um momento, os olhos de Ifei brilharam. Era como se tivesse em Zhao Ai. Ele olhou para Zhao Ai e gritou: "Zhao Ai, você realmente é incapaz de nos ajudar ou você está apenas olhando de lado? Me diga a verdade." Zhao Ai olhou para Ifei e sorriu. "Patriarca Ifei, você é realmente esperto. Mas infelizmente, você usou sua inteligência no local errado. Correto, desde o começo, eu fui capaz de ajudar seu clã. Mas escolhi ficar e observar de lado." Após ouvir Zhao Ai dizer isso, as bocas dos membros Pegasus alados despencaram. Os Pegasus alados sempre pensaram que Zhao Ai não tinha tempo para salvá-los. Agora que Zhao Ai disse isso, era igual a lhes dizer que ele estava usando os anciões supremos para forçá-los a entrar no seu espaço. Isso fez a atmosfera atual mudar. E Ifei olhou orgulhosamente para Jin Song e os outros. Então ele zombou: "Bom, então você finalmente admite que está apenas usando os anciões supremos para nos obrigar para o seu espaço, certo?" Zhao Ai assentiu: "Correto, eu pretendia usar a raça divina para obrigar vocês para o espaço." E Ifei riu alto e disse: "Jin Song, Shan, Feier, vocês ouviram isso? Isso veio da boca de Zhao Ai, alguém que vocês estavam tentando ajudar. Ah! Isso é muito engraçado." Jin Song olhou para Ifei e zombou: "Engraçado? Nós já sabíamos sobre esse assunto. Senhor Zhao Ai já pensou muito sobre isso. Além dos anciões supremos e a família Unial, também tem o submundo no continente Ark. Os mortos-vivos do submundo não são mais fracos que a raça divina. Com todos aqueles inimigos, você realmente acha que pode bloqueá-los sozinho?" Depois de falar até aqui, Jin Song se virou para os outros Pegasus alados dentro do salão e disse: "No passado, quando estávamos enfrentando os touros divinos juntos com o Senhor, nós nem mesmo precisávamos despachar tropas. Nós só despachamos porque não queríamos aceitar a gentileza unilateral do Senhor. Enviamos tropas para ganhar uma posição de igual à do Senhor. Naquela época, o Senhor não disse nada sobre isso pois respeitou nossa decisão. Isso fez nossos clãs sofrerem uma enorme perda. Naquele momento, culpamos o Senhor. Pensamos que o Senhor nos pediu por tropas para que sofrêssemos perdas. Me diga, nós realmente acreditamos no Senhor? E quanto a mais tarde, quando ouvimos que os divinos estavam vindo nos atacar, o Senhor enviou tropas para agir junto a nós contra os touros divinos. O Senhor sempre nos ajudou incondicionalmente. Eu só quero te perguntar, por que isso?" Depois de falar até aqui, Jin Song olhou para eles e disse: "Porque o Senhor nos salvaria agora. Não confiamos nele. Na frente de tal aliado, você viria salvá-los." Os Pegasus alados ouviram as palavras de Jin Song. Eles tinham que reconhecer as suas palavras. Eles não confiaram em Zhao Ai, então por que Zhao Ai os salvaria? Jin Song olhou para a multidão e continuou: "O Senhor tem nos ajudado silenciosamente esse tempo todo. Por causa da guerra contra os touros divinos, nós sofremos danos enormes em nossa força.
Portanto, fomos forçados a retornar para nossos planos para nos recuperar. Se não fosse pelo Senhor, não teríamos sido capazes de recuperar por um longo tempo. O exército da raça divina já teria nos atacado. E agora, ainda estão suspeitando dele. Agora isso sim é engraçado. Zhao Ai sorriu levemente. Então ele se virou para Jinsong e disse: Patriarca Jinsong, não existe a necessidade de desperdiçar palavras. Nós já estamos cientes de que o patriarca Ifei não está disposto a se mudar para o espaço. Eu só não esperava que os outros membros dos Pegasus Alados também não estivessem. Eles claramente sabem o que está acontecendo, mas ainda não sabem o que fazer. Este Zhao Ai não quer se preocupar em salvar tal raça. Vamos apenas deixá-los por conta própria. Após ouvir Zhao Ai, Shan imediatamente se ajoelhou e disse: Senhor, eu imploro que você salve meu clã Pegasus Alado. Senão, certamente pereceremos. Zhao Ai sorriu amargamente e disse: Neste caso, o que eu poderia fazer? Seria injusto para você, mas não há nada que eu possa fazer. Viver em outro mundo. Capítulo 946. Quando Shan ouviu Zhao Ai, sua expressão não pode deixar de ficar pálida de medo. Depois de algum tempo, ele de repente rangeu seus dentes. Seus olhos ficaram ferozes quando ele olhou para Zhao Ai e disse: Senhor, eu peço que você elimine o Pegasus Alado e Fei. Dessa maneira, ninguém impediria o clã de entrar no espaço. Zhao Ai e todos dentro do salão encararam. Ninguém pensou que Shan realmente pediria tal coisa a Zhao Ai. Isso era equivalente a declarar publicamente sua rebelião. Todos dentro do salão olharam fixamente para Shan, especialmente os membros do clã Pegasus Alado. Essas pessoas eram os membros de alto nível do clã, e pode-se dizer que eles observaram o Shan crescer. Eles entendiam completamente que tipo de pessoa Shan era, mas eles não esperavam que Shan dissesse aquelas palavras. Em um instante, todos os tipos de olhares se viraram na direção da figura de Shan. Shan permaneceu imóvel enquanto olhava para Zhao Ai e dizia: Senhor, não estou tentando me rebelar. Mas pense sobre isso. Se o Senhor não matar aqueles que opõem a entrada do clã no espaço, então os Pegasus Alados só poderiam aguardar sua aniquilação. Em comparação, matar algumas pessoas pode ser considerado nada. Eu peço ao Senhor que por favor aceite meu pedido. Zhao Ai ofegou. Para ser honesto, ele realmente não pensou muito sobre isso. Sinceramente, era muito fácil lidar com Yifei. Entretanto, se ele matasse Yifei aqui, Jinsong e Fei podem ficar preocupados. Isso seria desvantajoso para Zhao Ai. Mais importante, se esse assunto fosse repassado para as raças vassalas e raças estrangeiras, Zhao Ai teria problemas mais tarde. Na verdade, Zhao Ai encontrou muitas raças vassalas durante o tempo em que estava lidando com os divinos. As raças vassalas tinham sido indiferentes para com ele. As raças estrangeiras também tinham seus próprios pensamentos com relação a Zhao Ai. Se sua interferência no assunto do clã Pegasus Alado fosse conhecida pelas raças vassalas, então essas raças vassalas podem causar problemas para Zhao Ai mais tarde. Isso era algo que Zhao Ai não queria ver. Mas agora que era Shan quem estava lhe pedindo, Zhao Ai não o rejeitou de imediato. Com o pedido de Shan, tudo tinha mudado. Se Shan não pedisse Zhao Ai e apenas interferisse com o clã Pegasus Alado, então isso seria equivalente a ele querer usurpar o clã Pegasus Alado. O pedido de Shan transformou a situação em Zhao Ai sendo solicitado por ajuda. Essa narrativa era completamente diferente. Naturalmente, quanto a como as outras pessoas viram, Zhao Ai realmente não se importou. Talvez nos olhos dos outros, Zhao Ai e Shan estavam fazendo um ato de dois homens. Zhao Ai parou antes de virar sua cabeça para Jinsong. Embora Jinsong fosse um bárbaro direto, ele estava claro sobre o que Zhao Ai pensou naquele momento. Jinsong disse com um tom sério: Senhor, se você lidar com Yifei, você salvará muitas pessoas. Este Jinsong pede que o senhor faça isso. Quando Yifei viu essa situação, ele entrou em pânico quando gritou alto: Zhao Ai, se você ousar fazer um movimento contra mim, o clã Pegasus Alado não o deixará ir. Zhao Ai olhou para Yifei e pensou que ele estava olhando para um palhaço. Então ele disse friamente: o clã Pegasus Alado não me deixará ir? Ah, você acha que eu tenho medo do clã Pegasus Alado? Se não fosse por Shan, eu não teria considerado seu clã Pegasus Alado. Você não ouviu sobre quantas pessoas eu matei no território da raça divina? Quando Zhao Ai disse isso,
E Fei não pode deixar de ficar surpreso. Ele sabia que Zhao Ai não estava mentindo. O número de mortes que ele causou era muito maior que todo o clã Pegasus alado. Foi neste momento que Ifei descobriu que as coisas em que estava agarrando não era nada. Diante da força absoluta, status e autoridade eram meros castelos de areia. Uma vez que a onda vem, eles colapsarão rapidamente. Depois de pensar sobre isso, o Pegasus alado Ifei de repente se ajoelhou para Zhao Ai e disse: "Peço que o senhor poupe minha vida. Eu concordo em mudar meu clã para o espaço." Para Ifei, isso não era vergonhoso. Para sobreviver, ele não hesitou em fazer isso. Zhao Ai olhou para Ifei e disse: "Se você acha que ainda pode se salvar, então você está muito atrasado. Para ser honesto, estou cansado de falar com você. Você me ameaçou, e ainda acha que pode escapar? Pare de sonhar." Depois disso, Zhao Ai balançou sua mão. No momento seguinte, ele já estava segurando a cabeça de Ifei. Ninguém nem mesmo o viu se mover. Então Zhao Ai virou sua cabeça para os membros Pegasus alado e disse: "Tem mais alguém que quer se opor?" Os membros do clã Pegasus alado olharam para a cabeça sangrenta na mão de Zhao Ai. Ninguém ousou falar. Depois de ver a cabeça, ninguém queria objetar. Zhao Ai olhou para aqueles presentes e disse: "Como todos concordam, então tudo será mais fácil. Vão se preparar, eu vou ir ver os 9 anciões supremos." Depois que Zhao Ai saiu, Feier e os outros também saíram enquanto Shan ficou. Agora que o patriarca está morto, a pessoa com a maior influência era o orador Fang. Mas como o orador Fang e Shan estavam na mesma facção, todos estavam olhando para Shan. Com o orador Fang e Shan, e o fato de que Zhao Ai ainda estava no plano Pegasus alado, ninguém ousava impedi-los. Isso fez a migração começar sem problemas. Neste momento, Zhao Ai já estava dentro do navio do Rei do Inferno junto com Feier, Jing e Jinsong. Eles também acharam 2 membros Pegasus alado para guiá-los até os Anciões Supremos. Ainda era dia, o momento onde os Anciões Supremos fariam seu movimento. Neste ponto, os Pegasus alado estavam sendo muito escorregadios. Eles não lutaram contra os Anciões Supremos, mas eles os cercaram como moscas. Isso fez os Anciões Supremos se sentirem terríveis. Golden e os outros estavam explodindo de raiva nos últimos dias. Eles sabiam que quanto mais tempo gastassem aqui, mais perdas a raça divina teria. Contudo, eles não podiam recuar agora. Se eles recuassem, então eles mais cedo ou mais tarde estariam enfrentando o demônio Zhao Ai. Por causa disso, mesmo que eles tivessem medo de que os divinos já estivessem extinguidos, eles ainda precisavam persistir. Sem os meios para curar o ódio em seus corações, Golden e os outros extravasaram nos Pegasus alado. Isso tornou seus ataques mais ferozes. No entanto, com o arranjo do clã Pegasus alado, seus ataques eram altos trovões, mas com uma chuva pequena. Neste dia, Golden e 3 outros estavam lutando contra os Pegasus alado enquanto o Ancião Star e os outros estavam descansando. De repente, o Ancião Star viu um pequeno ponto dourado no horizonte. O ponto ficou cada vez maior até se tornar o navio do Rei do Inferno de Zhao Ai. Após ver o inimigo, não foi possível deixar de sentir ódio. Os olhos do Ancião Star estavam vermelhos depois de ver Zhao Ai. Contudo, ele não atacou de imediato. Ele apenas olhou para o navio com os olhos vermelhos enquanto se aproximava. Ele parecia com uma fera ferida esperando para se vingar. Depois de olhar para Zhao Ai por algum tempo, Ancião Star disse: "Todos, Zhao Ai finalmente apareceu, se preparem." Após ouvir isso, Golden e os outros 3 pararam. Eles imediatamente notaram o navio de Zhao Ai. Isso os fez ficar felizes antes de entraram em suas posições com os discos prisão celestial das 7 estrelas em mãos. Ancião Star não participou desta formação, pois ele tinha seu disco estelar, preparado para atacar Zhao Ai. Logo, Zhao Ai apareceu na frente do Ancião Star e dos outros. Zhao Ai baixou a altitude do navio enquanto olhava para o Ancião Star e dizia: "Ancião Star, nos encontramos novamente. Não esperava que você usasse esse método. Não é fácil me obrigar a aparecer. Contudo, você realmente é sem coração. Você escolheu sacrificar seu povo apenas para lidar comigo." Ancião Star olhou friamente para Zhao Ai e disse: "Zhao Ai, você finalmente apareceu. Não pensamos que você teria um coração tão cruel. Você realmente permitiu a extinção do clã Thunder." Zhao Ai sorriu levemente e disse: "Ancião Star,
Você realmente acha que eliminou o clã Thunder? Eu só estou aqui hoje para te dizer que dos 10 continentes divinos, apenas os continentes Leão, Aquário e Gêmeos restaram. Os continentes Aquário e Gêmeos atualmente estão sendo atacados por mim enquanto o continente Leão está sendo atacado pelas raças estrangeiras. Eu vim aqui para te dar a última chance de salvar sua raça divina. Deixe-me te dizer, mesmo se você eliminar o clã Pegasus alado hoje, eu ainda não pararia. Você realmente acredita que os Pegasus alados são importantes para mim? Ancião Star olhou para Zawai e sorriu friamente. Zawai, você acha que pode escapar hoje? Organize a formação. Assim que a voz do Ancião Star caiu, Gualben e os outros imediatamente se moveram e iniciaram a formação Prisão Celestial das Sete Estrelas. Enquanto a formação Prisão Celestial das Sete Estrelas estava sendo estabelecida, o Ancião Star também usou seu disco estelar. Após ver essa situação, Zhao Ai não conseguiu evitar o leve sorriso em seu rosto. Ele não se moveu e apenas deixou o Ancião Star e os outros terminarem de agir. Logo, Gualben e os outros lançaram seus discos antes de retornarem para o lado do Ancião Star. A formação Prisão Celestial das Sete Estrelas foi suspensa no ar enquanto enviavam 7 luzes coloridas de tempo em tempo. Quando eles chegaram do lado do Ancião Star, Gualben e os outros imediatamente equiparam seus trajes de combate enquanto se preparavam para combater Zhao Ai usando a arma suprema do Ancião Star. Zhao Ai olhou para a situação diante dele e de repente riu. Então ele manobrou o navio do Rei do Inferno para a prisão celestial das Sete Estrelas antes de balançar sua mão e pegar os discos. Depois que os discos foram levados para o espaço, Zhao Ai se virou para o grupo do Ancião Star e disse: Todos, estarei levando a prisão celestial das Sete Estrelas hoje. Eu vou brincar com vocês da próxima vez. Adeus pessoal. Depois disso, o navio do Rei do Inferno desapareceu de vista. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.